Hoje no podcast Tocantins Rural, a gente vai falar sobre um tema que preocupa e impacta diretamente quem vive e produz no campo, que é a segurança rural. Nos últimos anos, o estado do Tocantins tem avançado em ações voltadas para garantir mais segurança ao produtor rural. Mas, ao mesmo tempo, também tem acompanhado aí o aumento de crimes cada vez mais complexos e bem planejados, como furtos, roubos milionários, sequestros, extorsões e golpes, que atingem aí diretamente quem produz no campo. E neste episódio, as perguntas que serão apresentadas e debatidas foram todas enviadas pelos produtores rurais de diferentes regiões aqui do estado do Tocantins. E para falar sobre o trabalho e sobre os desafios e também as soluções que estão sendo colocadas em práticas, eu converso agora com o secretário de Segurança Pública aqui do estado do Tocantins, delegado Bruno Azevedo. Seja muito bem-vindo, doutor Bruno. Obrigado, boa tarde. Secretário, para a gente começar, em meio aí a tantas notícias, né, que envolvem a segurança pública no Brasil, cito aqui de forma direta o que a gente acompanhou nessa semana no Rio de Janeiro, eu queria saber de você como que está a segurança pública aqui no estado do Tocantins e como que está a sensação de segurança, porque tão importante quanto a segurança é também a população ter esse sentimento de segurança. Sem dúvida nenhuma, nós avançamos em alguns indicadores muito importantes, conseguimos manter a tendência de queda em alguns crimes, principalmente criminalidade violenta, intencional, mas é preocupante o avanço dessas organizações criminosas em todo o país. Então é preciso mesmo que haja atuações efetivas, né, para tentar conter esse avanço. Isso aí, logicamente, passa por muito mais coisas do que a mera atuação policial, né? Logicamente, nós precisamos de ter uma mudança legislativa para tornar mais eficazes as ações policiais, as investigações, e também uma mudança na aplicação da lei penal, na própria interpretação do direito penal e processual penal vigente. Certo. E no meio rural tocantinense, quais são aí os principais desafios que vocês enfrentam, levando em consideração, né, que o Tocantins aí são 139 municípios, tem regiões muito afastadas, e queria saber se as facções também acabam atuando hoje dentro do meio rural. Aqui no Tocantins nós temos grandes desafios. Primeiro, pela extensão territorial do estado. Então, nós temos 139 municípios, né, e que precisam ser cobertos aí pela atuação tanto preventiva quanto repressiva das polícias. Então esse é um fator, sem dúvida nenhuma, desafiador. Além disso, nós temos problemas relacionados às estruturas de efetivos e também a necessidade de melhorar o acervo tecnológico das polícias, né, e também essa parceria com a comunidade. Porque essa criminalidade na zona rural ela ocorre muitas vezes de maneira clandestina, sabendo-se ali que tem poucos populares para você buscar informações muitas vezes. Então, é necessário que haja esse engajamento também da comunidade, apoiando essas ações da polícia no âmbito da zona rural. Certo. O pessoal de Silvanópolis mandou uma pergunta para a gente, falando sobre a patrulha rural, né, a atuação aí no número de furtos e roubos, que aumentou muito, especialmente aí de defensivos agrícolas e também de cargas, e se existe uma ampliação aí para o município. Eu queria até que você explicasse também para a gente onde entra o trabalho da SSP, onde entra o trabalho da Polícia Civil, do Comando Geral, da PM, no caso, né? Explica para a gente como que funciona isso, a patrulha rural, por exemplo, a Deleagro também. Perfeito. A Secretaria de Segurança Pública ela cuida da política pública de segurança. Nós temos aí uma política estadual de segurança pública e ela atua especificamente na atividade repressiva da Polícia Civil, que no caso é através da Deleagro e das demais unidades aí espalhadas no âmbito do estado. A patrulha rural hoje ela é realizada pela Polícia Militar. Houve sérios avanços aí nessa área, sem dúvida nenhuma. A troca de informações entre as polícias também tornou-se bastante forte, né, no âmbito aí dos municípios, mas nós precisamos ampliar, precisamos melhorar essa cobertura de atendimento na zona rural e também essa interlocução com todas as forças, inclusive com a própria Guarda Metropolitana, porque nós temos incidências também na zona rural de Palmas, de vários tipos de crime, né, e assolando a população que reside no campo.
Certo. E aí, como você falou, né, Silvanópolis, por exemplo, o produtor rural diz que não tem patrulha rural, assim como outros municípios também, por causa de ser muito, o estado do Tocantins tem uma extensão muito grande, como o senhor mesmo colocou. E eu queria saber da atuação da Deleagro. Onde vocês estão hoje? Como que é a atuação da Deleagro aqui no estado do Tocantins, que é diretamente ligada à SSP? Sim, a Deleagro ela está instalada em Palmas, né, desde 2022. Ela atua aqui na região metropolitana e tem uma atuação específica, né, de combate a crimes rurais, né? Então nós temos aí a atuação da Deleagro no âmbito do combate às organizações que atuam no furto e roubo de defensivos agrícolas, roubo de gado, enfim, o próprio furto ali praticado no campo, seja de gado, seja de equipamentos. Então nós temos uma atuação bem efetiva da Deleagro aqui nesse âmbito. Nos demais locais, se o crime for de alta complexidade, as DEICs ficam responsáveis, né? Então elas atuam, elas têm esse trabalho no âmbito da investigação mais complexa. Nós tivemos aí várias operações no decorrer desse ano. Eu destaco 3 muito importantes, que foi uma operação em junho desse ano de combate ao abigeato, né? Que foi no âmbito ali de Araguacema, onde 32 pessoas foram indiciadas. Tivemos também a Operação Evolution da Deleagro, que foi voltada para desarticular uma organização criminosa que atuava no furto e roubo de defensivos agrícolas, muito importante ali naquela região de Porto Nacional, Silvanópolis, Monte do Carmo, Ipueiras, que são locais que têm uma certa vulnerabilidade, uma ação mais efetiva dessas organizações. E tivemos também uma operação muito importante em Gurupi, recuperando máquinas agrícolas, né, e fazendo também um sequestro de bens e valores de organizações. Então, esse trabalho vem sendo feito, a gente vem ampliando o número de operações, mas é preciso, logicamente, aumentar essa interlocução e essa efetividade para a gente conter esse avanço, principalmente no caso do Tocantins, que esse ano, né, já está na segunda posição aí no crescimento do agronegócio. Então, é uma realidade do nosso estado e nós precisamos se voltar para esse combate. Certo. Um produtor rural da região sul do estado do Tocantins entrou em contato conosco e falou, né, sobre a aquisição de antenas de Starlink para os veículos da patrulha rural, que foi feito pelos próprios moradores ali da região sul. E aí ele falou que justamente por quê? Porque quando a polícia era acionada, até chegar à localidade, muitas das vezes perdia o sinal, tinha que retornar à cidade, ou se não, algum outro ponto que tivesse acesso à internet. Para isso, eles juntaram todo mundo ali, inclusive, né, ele até falou que é uma dica para que outros produtores façam isso em outras regiões, compraram Starlink para a patrulha rural. Mas a pergunta dele, a dúvida dele é do seguinte: se existe hoje, pela Secretaria de Segurança Pública, algum projeto para a compra dessas Starlinks para poder oferecer isso para, né, quem atende o campo, aí, no caso, as patrulhas rurais, também a Deleagro. Especificamente em relação à compra de Starlinks, lá no âmbito da Secretaria de Segurança, nós não temos. A patrulha rural ela fica vinculada ao comando da Polícia Militar e eu acredito que esse projeto aí tenha se iniciado ainda antes da gestão do atual comandante, do Coronel Cláudio, mas eu acredito que a melhor pessoa para responder essa pergunta é o Coronel Cláudio, que hoje é o atual comandante-geral da Polícia Militar. Certo. Só para o pessoal que está nos acompanhando em casa compreender, o que diz respeito, né, à patrulha rural, diz respeito ao Comando Geral da Polícia. Exatamente. Aqui nós temos a Secretaria de Segurança Pública, que cuida aí da política de segurança, dos recursos oriundos da União, né, para aplicar em todas as forças, mas em relação especificamente à parte administrativa e operacional, cada força aí atua de forma mais ou menos autônoma. Então, acaba que eles são os responsáveis por essa atuação direta. Certo. Aí, entrando nesse assunto ainda, que a segurança no campo envolve áreas extensas e de difícil acesso, como tem sido a integração da Polícia Civil, né, junto com a Polícia Militar e também com a Polícia Técnico-Científica nessas operações rurais, principalmente agora que está iniciando a nova safra, e aí tem muita movimentação de máquinas, de defensivos agrícolas, como que tem se intensificado a segurança nesse período? Perfeito. Esse é um período crítico, né, o início ali dessa movimentação aí em torno do plantio, né, preparo de solo e, logicamente, alguns insumos já são utilizados nesse primeiro momento.
é muito importante o produtor rural ficar atento ao armazenamento desse insumo, de repente fragmentar essa entrega para que não haja ali uma quantidade muito grande na propriedade que atraia criminosos aí nesse sentido. A interlocução entre as forças de segurança ocorre de maneira plena hoje. Nós temos uma ótima interlocução com a Polícia Militar, Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, guardas municipais onde elas estão instaladas. Então, nós temos ótimas relações com essas forças e nós sempre estamos trocando informações relevantes para aprimorar não apenas a atividade preventiva, mas também a repressão através dos inquéritos policiais. Nós temos um planejamento no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, né, voltada para melhorar a atuação da repressão no âmbito dos crimes rurais. Nós precisamos melhorar alguns dados até para formular melhor a política pública aqui no âmbito do Tocantins, e isso nós já cobramos da inteligência, né, a separação ali de alguns dados importantes que nós precisamos. Mas eu acredito que a tendência é evoluir, não apenas pelo aparato tecnológico que hoje nós já dispomos, mas também por essa proximidade que nós temos entre todas as forças. Certo. Falando da parte de inteligência, é bom até para o produtor compreender como que é feito. A Deleagro que faz, porque diz respeito, né, à zona rural, ou é feito tudo dentro da SSP por um departamento específico? Nós temos duas inteligências atuando hoje de maneira contínua. A inteligência na segurança pública, na Secretaria de Segurança Pública, e a inteligência dentro da Polícia Civil, através da Diretoria de Inteligência Policial. E nós temos ainda o trabalho de inteligência realizado pela própria unidade, pela Deleagro e pelas DEICs e todas as unidades de polícia aí que atuam no Estado. Então, nós temos esse trabalho, essa troca de informações constantes entre essas agências. Logicamente que o trabalho da inteligência de produzir dados e informações relevantes para a tomada de decisões, ela acaba subsidiando a tomada de decisões no âmbito da Delegacia Geral, no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, e nós, logicamente, repassamos isso aí para as unidades de execução, que são as delegacias. Certo. E aí outro ponto sensível e recorrente são as invasões de terra, inclusive a gente recebeu bastante pergunta relacionada a isso. E quando há indícios ou denúncias desse tipo de ocorrência, como que a SSP tem atuado? Existe um protocolo específico para esses casos? E ainda, como que faz para a população ajudar quando há essas invasões? Sim, nós tivemos alguns casos de invasões nos últimos meses. Algumas foram imediatamente desarticuladas ali pelas forças policiais, outras permaneceram, mas logo os proprietários conseguiram ali medidas liminares para retirar essas pessoas ali das suas propriedades. Então, nós sempre temos atuado junto com a Polícia Militar para fazer tudo de forma transparente, bastante legalista, justamente para que a gente consiga manter o direito de propriedade, que é um direito natural, né, dentro da visão aí de John Locke, tudo que nós acreditamos que a propriedade ela é o fundamento efetivo aí da segurança jurídica, né, da nossa sociedade, e, ao mesmo tempo, garantir também que não haja qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de ação que eventualmente viole direitos dessas pessoas. Então, a segurança pública e a Polícia Militar está atuando de forma bastante legal e transparente nesses casos. Mas nesses casos específicos, o que eles devem fazer? Começou a haver uma movimentação ali, o que deve ser feito? Porque essa pergunta, inclusive, veio de uma pessoa que falou assim, como que faz para os próprios vizinhos ajudar a combater isso? Ou entra direto em contato com a SSP? Como que funciona? E se pode também, né, os vizinhos irem lá, porque é perigoso. Sim, em caso de tentativas de esbulho, turbações nas propriedades, qualquer do povo pode fazer as denúncias. Nós temos os canais de denúncia tanto na ouvidoria quanto no âmbito da Polícia Civil, no âmbito da Polícia Militar. Isso aí qualquer do povo pode, logicamente, denunciar. Se eventualmente ocorreu a invasão, não foi feito o desforço imediato, a retirada imediata daquelas pessoas que invadiram ilegalmente determinada propriedade. O proprietário tem que ir lá registrar a ocorrência e também ingressar com as ações devidas de reintegração de posse. A partir do momento que o judiciário determinar que aquela posse deve ser reintegrada, as forças vão prestar todo o auxílio para retirar aquelas pessoas do local. Certo. O senhor mencionou em entrevistas recentes a intenção de ampliar o efetivo da Polícia Civil através da realização do concurso público, inclusive muito mencionado e enviado para a gente, né?
cobrando aí, perguntando, fala assim, pergunta ao secretário quando é que vai ser o concurso público. Então, se há previsão de novas equipes, também viaturas específicas para o campo, e o outro é concurso público para a Polícia Civil no Tocantins. É o concurso público, nós estamos há 11 anos do último concurso que ocorreu em 2014. Nós estamos já trabalhando e tramitando o processo no âmbito das pastas, porque tem que passar por manifestações de várias pastas no âmbito do Executivo. Hoje o processo encontra-se no âmbito da Secretaria de Planejamento. Nós temos algumas ações civis públicas também protocoladas buscando a realização desse concurso. Nós temos em Palmas, em Paraíso. Realmente a dificuldade de efetivo acaba dificultando uma maior presença da polícia e principalmente na investigação desses crimes. Então, nós precisamos, logicamente, do concurso público. Eu acredito que a tramitação deve ser agilizada. O governador tem interesse na realização do concurso público, porque ele sabe da defasagem, e nós acreditamos que, em breve, nós teremos boas notícias nessa área. O senhor acredita que 2026? Eu acredito que é bem provável. A gente tem visto aí uma movimentação, né, com relação à aproximação do setor público e também do setor privado. E aí quem nos mandou isso, nessa pergunta aqui, foram pessoas ligadas aí ao setor privado. E se há alguma parceria em andamento da SSP com sindicatos, federações, associações, que é quem está na ponta, né, que está diretamente ali com o produtor rural, para fortalecer as ações de segurança no campo. E aí, se há um canal direto de comunicação para essa troca de informação e para essa parceria? Essa parceria ela é fundamental nos dias de hoje, principalmente porque os sindicatos, as federações, as associações, elas detêm muitas informações relevantes, né, e a vontade de ajudar. Nós já fizemos algumas reuniões com representantes dos proprietários rurais, e a gente observou a vontade de ajudar. E nós temos algumas ideias para se desenvolverem aí nos próximos meses. Eu acredito que hoje, com o aparato tecnológico que a gente dispõe, é possível a gente avançar, né? Eu tenho uma ideia que eu carrego desde a época que eu era diretor de inteligência, só que na época nós tínhamos muita dificuldade de tecnologia mesmo, que era justamente iniciar esse cordão de monitoramento no âmbito rural. Monitoramento através de reconhecimento facial, OCR, todos esses dados que são importantes para a investigação. Mas como que funcionaria isso na fazenda? Nós teríamos que implementar câmeras de vídeo monitoramento em locais, sobretudo nesses locais de maior vulnerabilidade e também nesses cinturões de produção mais relevantes do Estado, onde ocorrem a maioria desses crimes, e aí nós teríamos um centro de monitoramento 24 horas que buscaria, que armazenaria todas essas imagens para análise, para investigação e também para acionamentos, se fosse necessário, das forças. Então, essa parceria seria interessante porque, de repente, nós conseguiríamos também inserir imagens produzidas por câmeras de monitoramento que já estão instaladas nas propriedades rurais. Então, é uma parceria que pode dar frutos. Nós temos essa tecnologia hoje, praticamente todo o campo já dispõe de internet, que na época nós não tínhamos. Eu criei um grupo de inteligência rural com proprietários de Araguaína, e na época nós fizemos muitas reuniões, mas esbarrávamos muito nessa questão tecnológica, mas hoje eu acredito que nós já temos instrumentos suficientes para a gente fazer um centro de monitoramento voltado para o campo, efetivamente, né? Nós já temos a ideia do cercamento eletrônico do Estado, entradas e saídas das principais cidades e também locais estratégicos, e não custa nada a gente ampliar isso aí para a zona rural, para as estradas vicinais, dependendo da importância dessa estrada. Eu acredito que seria um avanço para o nosso Estado em termos de segurança e monitoramento. Excelente. Inclusive, fica aí, né, o convite, então, para os sindicatos, associações, o próprio sistema FAET, Senal, o SEBRAE, que também tem muitos produtores vinculados, de procurar a Secretaria de Segurança Pública, porque você, além de ser secretário de Segurança Pública, esteve à frente de outras delegacias, né, de delegacias do Estado todo, também é produtor rural. Então, se tem alguém que entende da demanda e da carência, é você, e eu achei esse projeto fantástico. Eu acho que tem tudo para dar certo, só precisa mesmo das parcerias certas para fazer ele acontecer. Sem dúvida nenhuma. Hoje, a gente já aconselha, por exemplo, alguns produtores a instalarem esses equipamentos de monitoramento. Muitas fazendas já têm,
né? Inclusive... Mas não tem uma base de dados para todas, né? Onde junta tudo em um lugar só, que seria Exatamente. o ideal. Seria o ideal para a gente cruzar esses dados. Muitas vezes um veículo que atuou para uma organização criminosa passa em outra localidade, a gente consegue fazer esse monitoramento. Às vezes uma pessoa que foi presa, de repente está em outro local, é visto, tem um reconhecimento facial, a gente tem também a possibilidade de buscá-lo. Então tem uma série de ações que nós podemos fazer a partir desse monitoramento rural. E nós precisamos avançar nisso aí com a tecnologia que nós dispomos hoje. Certo. Essa outra pergunta veio de Pedro Afonso. Pergunta o seguinte, com relação ao aumento, né, dos números de furtos de defensivos agrícolas e também do golpe de falsos compradores de grãos, principalmente de milho. E uma das principais fontes de investigação nesses casos é o cruzamento de informações, que a gente estava falando agorinha também, e também do cruzamento de informações de conversa, de aplicativos de mensagem. Para isso, precisa demanda aí, né, de autorização do Poder Judiciário, e aí, para ter acesso a tanto ligações como também trocas de mensagem. Como tem sido essa questão junto ao Poder Judiciário? Porque o que este produtor afirmou é da dificuldade que se tem dessas autorizações até que se consegue, aí já se passou muito tempo. Nós atuamos em grande parceria com o Poder Judiciário, né? Nós temos ali determinadas medidas que só podem ser tomadas através de decisões judiciais. E, nesses casos, muitas vezes, a agilidade é fundamental para que nós tenhamos êxito na ação. Nesses casos, a gente busca o judiciário, muitas vezes conversamos com os juízes pessoalmente para tentar agilizar determinadas medidas assecuratórias. E eu acredito que o judiciário aqui no Tocantins, ele, na maioria dos casos, aí, vem atendendo com bastante precisão às delegacias de polícia, né? Talvez foi um caso específico esse dele, mas na maioria dos casos nós estamos conseguindo as medidas e implementando aí nas ações, e é o que vem dando efetividade a essas operações. Todas as nossas operações, desde que eu ingressei na Secretaria de Segurança Pública, que nós iniciamos um ciclo operacional, nós tivemos êxito em todas elas, e sem dúvida nenhuma o judiciário é fundamental nesse processo. Certo. E qual deve ser a ação do produtor rural diante de uma ameaça ou de uma constatação de que foi vítima de um crime no campo? Quais os caminhos que ele deve seguir para registrar a ocorrência, buscar a investigação e tentar, né, pegar, se for no caso, for bens, reaver os seus bens? Existe alguma área específica? Essa dúvida dessa pessoa aqui é da zona rural, o que ela deve fazer? O registro de ocorrência pode ser feito em qualquer central de atendimento da Polícia Civil, 24 horas. Então, se eventualmente ele foi vítima em determinado município que tem essa central 24 horas, ele pode se dirigir e fazer o registro. Se o caso for relativamente simples, ele pode fazer o registro na delegacia virtual, que tem um link lá no site da Secretaria de Segurança Pública. Se o caso for em delegacias do interior, que tem um horário de funcionamento, ele pode, aí, de repente, também acionar a delegacia virtual ou ir no local mais próximo, onde possui uma central 24 horas. A orientação é que ele registre essa ocorrência na maior brevidade possível, justamente por conta dessa necessidade de uma atuação rápida, muitas vezes. Então, quanto mais rápido for a ocorrência, o maior número de dados que ele puder levar, se eventualmente tiver testemunhas do crime, tiver ali documentos que comprovem ali a passagem de determinado veículo, tudo isso, prints de conversa no WhatsApp, tudo isso, se ele tiver já em mão, já leve para agilizar ainda mais o trabalho da polícia. Certo. Doutor Bruno, uma dúvida que me surgiu aqui agora. As propriedades rurais aqui no estado do Tocantins, igual você falou, né, tem uma grande movimentação, principalmente agora que está começando o período de safra, mas como que se dá isso? Como é que eles ficam sabendo que está chegando a carga? São próprios funcionários que muitas vezes levam essa informação? São vizinhos? Como é que vocês que estão há muito tempo, o senhor que já passou pela inteligência, como é que funciona isso? Na verdade, cada operação desvenda ali eventuais partícipes do crime, muitas vezes eles nem são os executores, mas participam fornecendo informações essenciais à organização criminosa. Pode ser pessoas que eventualmente passaram pela propriedade, sabem mais ou menos a rotina daquela propriedade, pode ser também funcionários de alguma empresa. Então nós temos ali uma série de pessoas, quando a gente vai investigar e catalogar todos esses casos, que podem dar origem a esse vazamento de informações. Por isso o produtor tem que ficar muito atento a isso e fragmentar essa entrega
só receber o que ele for efetivamente utilizar para evitar um prejuízo muito grande se eventualmente ocorrer uma ação criminosa. Interessante isso que você falou, porque ontem o pessoal da Frisa, inclusive, entrou em contato conosco falando assim que o que eles têm feito para que não aconteça esse tipo de crime, fica tudo dentro do armazém da cooperativa e o produtor vai buscar de acordo com a necessidade que ele vai precisando. Então, ele não leva uma grande quantidade, ele leva aos poucos, então acaba, né? É o que você disse no início, que é fragmentar essas entregas. Exato. E uma outra dúvida que chegou bastante para a gente também foi a utilização de armas de fogo dentro das propriedades rurais. Pode? Sara, hoje, pela nossa legislação, existe a possibilidade da posse de arma de fogo no âmbito da propriedade. Logicamente que o proprietário tem que cumprir determinados requisitos ali estabelecidos na lei, né? Ele precisa comprovar residência no campo e ele poderia ali utilizar aquela arma ali na extensão territorial da sua propriedade. Eu, particularmente, falando como cidadão, eu tenho uma visão de que o proprietário rural ele deveria ter porte de arma de fogo, justamente porque ele não é vulnerável apenas no momento em que ele está na sua propriedade, mas muitas vezes ele é acompanhado, ele pode ser vítima de sequestro, pode sofrer uma série de crimes, porque na maioria dos casos ele está em locais de difícil acesso ou de difícil comunicação, então ele é uma vítima em potencial desses criminosos. Então eu acredito que o porte de arma deveria ser liberado, mas essa é uma visão minha, né, e infelizmente a nossa legislação não acompanha esse mesmo raciocínio. Eu acho que a porte para esses casos era fundamental para evitar uma série de crimes. Com certeza. E para encerrar, qual que é a mensagem que o senhor deixa aí aos produtores rurais aqui do estado do Tocantins, especialmente aqueles que vivem em regiões mais isoladas aqui do nosso estado e que não se sentem seguros? Qual que é a mensagem que você passa, não só de segurança, mas também de sentimento de segurança para essa população? Segurança pública, eu sempre falo, ela envolve uma série de fatores cruciais, né? Fatores econômicos, fatores sociais, fatores políticos. Então, a gente vive cercado de inúmeros problemas e que muitas vezes desaguam ali no âmbito da delegacia de polícia e a gente vai olhar o que está por trás daquilo, é uma série de mazelas aí que vem sendo construída ao longo do tempo. No âmbito do campo, principalmente com esse crescimento econômico verificado aí no campo, nós observamos que essa área se tornou bastante atrativa para os criminosos, pela facilidade de acesso, pela clandestinidade, né, pelas dificuldades de se estabelecer sistemas de segurança nesses locais. Então, muitas quadrilhas, muitas organizações migraram para atuar no campo, porque observaram que ali seriam muito mais exitosas as suas condutas. Então, a gente observa isso. E o que a gente busca na Secretaria de Segurança Pública é ter um olhar atento a esse povo que reside no campo, que muitas vezes está desguarnecido, não tem possibilidade ali de ter uma arma para se defender e acaba sendo vítima dessas organizações. Então, nós estamos com esse planejamento estratégico, criando políticas públicas. A gente pretende desenvolver um aplicativo nos próximos meses voltado especificamente para essa atuação, né, justamente para facilitar a comunicação direta do homem do campo com a segurança pública, igual nós já temos o aplicativo Salve Mulher, já temos agora em criação e desenvolvimento o aplicativo Mãe Terra, que é justamente para as comunidades indígenas. Agora nós estamos avançando para outro aplicativo também, que é o Lince, e nós pretendemos criar esse aplicativo voltado exclusivamente para o homem do campo, para ele ter uma comunicação mais fácil, mais rápida com a segurança pública, com a Polícia Civil e com os demais órgãos de segurança. Então, se nós conseguirmos implementar isso, já vai ser algo que vai facilitar esse acesso, né? E tentar implementar novas medidas a partir do concurso público, criar novas unidades voltadas para o combate aos crimes rurais, né? Melhorar essa interlocução e essa interação com a comunidade local, que muitas vezes tem informações muito preciosas para as ações policiais, mas ficam com receio, muitas vezes, de se aproximar da polícia, né? Então, nós precisamos interagir mais, nos aproximarmos mais do homem do campo, porque, sem dúvida nenhuma, o Tocantins, pela própria vocação que tem de ser um ator protagonista aí no âmbito da economia, através da agricultura, nós precisamos melhorar esses índices, precisamos diminuir, na verdade, todos os índices de crimes cometidos no campo. Perfeito. E aproveito a oportunidade
para dizer que você é uma pessoa extremamente aberta. Tenho certeza que o produtor rural que procurar a secretaria vai ser muito bem atendido, assim como também as delegacias aqui no estado do Tocantins. E parabenizar pelo trabalho que você desenvolve desde que assumiu a SSP e foi reconduzido ao cargo, né? Houve a mudança de governo e você permaneceu. Isso mostra o quanto você tem feito um excelente trabalho aqui no estado do Tocantins. E agradecer a sua participação e a sua presença aqui no Tocantins Rural. Muito obrigada. Muito obrigado, Sara. Secretaria de Segurança Pública está de portas abertas para todos os proprietários rurais, para todos os representantes de entidades. Eu estou à disposição. Se tiverem ideias e nós conseguirmos implementá-las, certamente nós vamos levar adiante.